Olá, turma, bom dia. Faremos a correção da nossa atividade realizada no dia 10 de agosto de 2020. Sou Mariano Neto e vamos para mais uma aula. Transformações no plano, sétimo ano. Inicialmente, vamos entender o que é o plano cartesiano, certo? O que é o plano cartesiano? Definição. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes, certo? Um grande filósofo matemático. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, ou seja, são duas retas que formam um ângulo de 90 graus, chamados de eixos cartesianos. Esses eixos determinam um único plano. Assim, é possível determinar a localização no sistema de coordenadas de todos os pontos e, consequentemente, de qualquer objeto formado por esses pontos que estejam nesse plano. Para a gente entender essa definição de forma mais explícita, é necessário a gente visualizar através da figura, certo? Então vamos lá, nós temos aqui um plano cartesiano, onde ele contém o eixo das abscissas, certo? Que é essa reta numérica composta de números positivos e negativos, onde está representado por essa bolinha amarela, x. Então, ou seja, eu sei que o eixo das abscissas será o eixo x, que é o eixo horizontal, que é essa linha deitada. Em seguida, nós temos o eixo das ordenadas, certo? O eixo das ordenadas é representado pela letrinha Y, em destaque aí em vermelho, certo? Ele representa também uma reta numérica positiva e negativa num eixo vertical, certo? Vamos dar continuidade aqui. Ponto de interseção dos eixos, que é chamado de origem do referencial, que é o centro entre o eixo x e o eixo y, que é chamado também de zero, ok? Por ser o eixo referencial. Vamos lá. Há um sistema de eixos assim constituído, chama-se referencial cartesiano ou referencial ortogonal ou monométrico. Ortogonal, porque os eixos são perpendiculares, como falei anteriormente, ele forma um ângulo de 90 graus. E monométrico, que significa o quê? Porque tem a mesma unidade de medida para os dois eixos. Ou seja, se eu fizer um plano cartesiano de tamanho 5, então ele vai ter isso contando do eixo x. Vai ter que contar 5 no positivo, 5 no negativo, 5 no positivo e 5 no negativo no eixo das coordenadas, certo? Então serve esse referencial tanto no eixo das abscissas, que é o x, como no eixo das ordenadas, que é o y. Agora a gente está aqui e vamos visualizar um exemplo de como entender, como representar, certo? Esse plano cartesiano. Foi determinado um ponto, ok? Um ponto qualquer nesse plano, e a gente vai entender a sua localização. Pronto. Esse ponto agora ele tem um nome, ele é chamado de ponto A. O ponto A, para eu começar a identificar qual é o ponto dele, a gente tem que começar no eixo das abscissas, ou seja, no eixo X. É a partir dele que a gente vai começar a nossa coordenada. Então vamos lá. Começando do referencial, que é o zero, a gente vai saltando. Pronto. Do referencial, que é o zero, que é o ponto de início, até onde está situado a linha do A, é o ponto 3, certo? E a partir daí do ponto 3 eu vou contando até chegar no ponto A. Tudo bem? Pronto. Chegando nesse ponto, a gente vai ter as seguintes coordenadas. A, que é o meu ponto, vai ter a coordenada de 3, 5. Por que é 3, 5? 3 representa a abscissa, que é o valor que eu tive que caminhar até o eixo x, certo?
E em seguida, o meu eixo da ordenada, que é o meu eixo y. Ou seja, eu começo da casinha número 3 e vou ter isso na casinha número 3 do x e vou ter a casinha do número 5 do eixo y, sempre interligando esses pontos. Vamos mais um exemplo. Tenho agora outro ponto, que ele é denominado B, que a coordenada dele a gente vai descobrir. Vamos lá, partindo do referencial 0, nós temos os seguintes pontos que a gente chega até o menos 6. Chegando no menos 6 é como se fosse uma coordenada de uma rua, certo? Vamos entrar agora à direita, saindo do referencial. Chegaremos nesse ponto. Agora, como é que a gente vai delimitar a coordenada de B? Vamos lá. A coordenada de B é representada por 6 negativo. Note que a gente parou aqui no 6, tá certo? Quando a gente começou no eixo x, sempre vai ser do x para o y. E paramos na casinha número 4. Então, a representação é 6 negativos e 4. Seguida, o ponto qualquer, que vai ser chamado de ponto C. Esse ponto C, como é que a gente vai representar? Sempre a gente começa do eixo x, certo? Ó. Partindo do eixo x, a gente encontrou a casa de número 8. E em seguida a gente foi para cima do ponto, porque não tem mais nenhum local para a gente delimitar. Então, ou seja, se a gente parou, começou do eixo referencial 0, foi até o ponto 8, e dali a gente não saiu, então a gente não andou na casa do eixo y, certo? Que é da ordenada. Então, ou seja, a gente começou, foi até o ponto 8. Do ponto 8 ali mesmo a gente parou, então a gente tem o 8 e o 0. O 8 do eixo x e 0 do eixo y, porque a gente não andou nenhum referencial do eixo y. Agora nós temos um ponto que vai ser chamado de D. Esse ponto D também vai seguir o mesmo critério, ou seja, a gente vai partir do eixo x para o eixo y. Só que aí, quando a gente começou, do eixo y, ou melhor, do eixo x, a gente não se deslocou nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, nem para o positivo e nem para o negativo. Então, nessa situação, a gente vai chamar o nosso referencial de zero. Ou seja, a gente partiu do eixo zero e foi direto para o eixo y, certo? Ponto zero do x, que a gente não andou nenhuma casa no x, a gente vai logo para o y. Então, nessa situação, a nossa representação vai ser o inverso do ponto C. Ou seja, o nosso primeiro, que vai ser o eixo x, vai ser 0, e em seguida o menos 6, que vai ser o nosso eixo y. Falando agora da reflexão, pegando um trecho do livro, certo? Vamos agora observar outra transformação aplicada ao polígono A, de tal forma que obteremos o polígono C. A transformação mostrada é obtida multiplicando apenas a coordenada do eixo vertical y de todos os pontos do polígono A, por menos 1. Assim, os vértices do polígono C têm as coordenadas 1, menos 2, lembrando que 1 vai ser o x e menos 2 o y, sempre o primeiro número representa o x e sempre o segundo número representa o y. Segunda coordenada, 5 menos 2, 2 menos 4 e 4 menos 4. Essa transformação é chamada de reflexão em relação a uma reta, no caso, o eixo horizontal x, e pode gerar uma figura idêntica à original, mesma forma e mesmo tamanho, só que em posição invertida em relação ao eixo x. Ou seja, toda vida que eu eleger algum eixo, seja ele x ou o y, que é da abscissa, e da ordenada, se eu eleger ele e multiplicar os fatores destes por menos 1, eu vou estar criando um eixo de reflexão. O eixo de reflexão nada mais é que como se fosse uma situação espelhada. É como se eu estivesse apresentando o polígono A frente a um espelho. Ele vai ver do mesmo tamanho, certo? Na mesma representação, só que em eixo oposto.
certo? Por quê? Porque está negativo. Correção dos exercícios. Em cima disso daí, a gente teve os nossos exercícios, certo? E a gente vai fazer a correção deles agora. Considere os polígonos a seguir. A primeira figura, que até muitos tiveram muita dificuldade em representá-los, em fazer os desenhos, mas isso é normal, é só questão de costume, que vocês vão precisar bastante estar representando essas figuras, certo? Até o nono ano, e além deles, quando vocês chegarem no médio, nós temos aí duas figuras, uma laranja e um azul, certo? A azul representa a menor e a laranja representa a maior. Vamos lá para o item A. Quais são as coordenadas do vértice do polígono representado em azul? Então, a gente vai em todos os vértices, ou seja, o vértice é o quê? O ponto de encontro entre duas retas. Então, formou duas retas, tem um pontinho, então tem uma vértice. Então, a gente vai pegar a localização de cada vértice do polígono azul. Então, vamos lá. Primeiro vértice, nós temos 2 do eixo X, 3 do eixo Y. Então, a localização da minha coordenada é 2 e 3. Próximo ponto. Minha coordenada aí vou ter quem? 4 do eixo X e 6 do eixo Y. 4 e 6, localização. Próximo. Localização 6 e 4. Próximo. Localização 8 e 6. Lembrando que sempre do eixo X para o eixo Y. Primeiro número representa o X, segundo número representa o Y. Próxima coordenada, 8 e 3. Notem que as coordenadas estão em destaque em vermelho nas figuras e em seguida vem as suas coordenadas, certo? B. Qual foi o fator da ampliação do menor para o maior polígono? A gente pode ver que representa a mesma figura, certo? Se a gente analisar a quantidade de quadrinhos, a gente pode perceber que representa o dobro. Se representa o dobro, nós temos o quê? Um fator 2, ou seja, a ampliação dele é um fator 2 pelo fato de representar o quê? O dobro. Então, vamos lá para a solução. Fator 2, pois o polígono laranja possui o dobro da quantidade de quadrinhos do polígono 1, que é o polígono azul, certo? Então, por isso que o fator de ampliação dele é o fator número 2. Correção dos exercícios, vamos lá. Desenhe um triângulo num plano cartesiano com vértices nos pontos 1 e 1, 6 e 3, 4 e 4. Multiplique por menos 1 apenas a coordenada do eixo horizontal de x de cada vértice e depois por 2 todos os valores das coordenadas obtidas. Então vamos lá. Primeiro a gente vai desenhar um triângulo no plano cartesiano. Inicialmente nós temos os pontos 1 e 1, representei aí o vértice 1 e 1. Em seguida, representei o vértice 6 e 3 e por último 4 e 4. Depois foi só juntar os pontos, formei esse triângulo, tá certo? Em seguida, vamos lá. Item A. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Lembre-se que a questão pediu o quê? Pediu que eu multiplicasse o eixo x por menos 1 e em seguida todos os eixos, que é o x e o y, por 2. Então vamos lá. Temos um 1 e 1. Multiplicando o número 1 por menos 1, eu vou ter quem? O próprio 1, só que na forma negativa. Em seguida, eu multipliquei ele por quanto? Por 2, porque ele pediu para multiplicar todos os fatores por 2. Então, vamos lá. Menos 1, ou melhor, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, certo? Em seguida, multiplicar todos os fatores x e y por 2. 1 vezes 2, 2. E 2 negativo vezes, e 1 negativo vezes 2 dá menos 2. Próximo. Primeiro, eu vou ter que multiplicar por menos 1 eixo x, que tem aí o número 6, certo? Em branco, onde está aí representado pela cor da letra branca. No eixo x nós temos 6. Multiplicando por menos 1 dá menos 6. Em seguida, a gente multiplica tudo por 2. Menos 6 por 2 dá menos 12, certo? E 3 vezes 2, teve até um errozinho de digitação aí, vocês corrijam. Coloquem 6.
Então, minha coordenada vai ser o quê? Menos 12 e 6. Corrijam aí com atenção, tá certo? Vamos lá, próximo. Primeiro, multiplico o primeiro eixo por menos 1. Então, fica o quê? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Multiplicando tudo por 2, menos 4 vezes 2 dá menos 8. E 4 vezes 2 dá 8. Então, em branco, nós temos aí na cor branca, temos a coordenada original. Em seguida, esse em amarelo, vai ser o resultado desse processo realizado de acordo com a questão. B. Desenhe no mesmo plano o triângulo obtido com vértices nessas coordenadas. Então, a gente vai representar o triângulo obtido, ou seja, nós temos o triângulo representado pelas coordenadas em branco e o triângulo representado pelas coordenadas amarelas. Então, aí tem a solução, certo? Como é que a gente vai estar fazendo um vídeo tour? Se vocês sentirem dificuldade na hora de passar para o caderno, vocês podem pausar o vídeo, faz todo o registro e em seguida faz a retomada, tá certo? Então vamos lá, nós temos aí o triângulo menor, é o triângulo original, com os valores que estão aí representados pela cor branca, dos números brancos, e o triângulo maior vai ser a parte reflexiva dele, né? E ampliada também, foi multiplicada por menos 1 e por 2, ok? É o triângulo maior. Próxima questão. Quarto. A partir de um polígono com os vértices nos pontos 2 e 2, 6 e 2, 6 e 5, 4 e 6, 2 e 5, façam duas transformações. Uma ampliação de fator 2 do polígono original e em seguida uma reflexão dessa imagem em relação à origem. Ou seja, na ampliação de fator 2 eu vou ter que multiplicar seus fatores por 2. E em seguida, a reflexão, para ser reflexivo, lembre-se que tem que ser o valor oposto, certo? Então, eu vou ter que, em alguma situação, multiplicar pelo valor negativo. Então, vamos lá, o item A. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono obtido? Lembrando, multiplicando por 2, certo? Eu vou ter o quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mas lembrando que ele quer o que? O valor reflexivo, ou seja, então esse valor vai ser negativo. Ou eu multiplico todos por menos 1, ou eu pego esse menos 1, multiplico diretamente o fator 2, que vai ficar o quê? Todos multiplicado por menos 2. Então, tanto faz vocês fazerem esse processo. Vamos lá, próximo. 6 vezes menos 2 dá menos 12, e 2 vezes menos 2, menos 4. 6 vezes menos 2, menos 12, e 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, e menos 2 vezes 6 dá menos 12. 2 vezes menos 2 dá menos 4, e 5 vezes menos 2, menos 10. Item B. Desenhe no mesmo plano cartesiano o polígono final e o original. Temos aqui, certo? A representação dessas figuras, onde essa figura menor representa o polígono original e o polígono maior representa o polígono final, certo? Lembrando que os valores do polígono original eram menores, que depois foram multiplicados por menos 2, e a gente obteve esse polígono final. E por hoje é só isso, turma. A nossa correção ela vai ficar por aqui. Então, eu espero que tenham tirado as possíveis dúvidas. E vocês sabem que pode consultar, certo, no meu privado. Se continuar, se as dúvidas se persistirem, vocês podem falar comigo. E não esqueçam de registrar a atividade e mandar no meu privado, tá certo? Para comprovar a realização das atividades. Então, até a próxima e um bom dia.